Bom dia, segundo ano. Hoje é dia 4 de novembro, né? A gente iniciou mais um mês. Estamos no penúltimo mês do ano, dia 4 de novembro de 2020. E para começar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês peguem o livro de ciências de vocês e abram lá na página 16, aqui, ó, em máquinas simples, tá? Ó, nessa página aqui, tá bom? Capítulo 8, máquinas simples, página 16. A gente vai começar a nossa aula com a troca de ideias da página 16. Primeiro eu quero que vocês observem essas duas situações que estão representadas a seguir. Então, a primeira e a segunda imagem eu quero que vocês observem. Observe as duas situações representadas a seguir, em que a pessoa precisa colocar uma caixa no caminhão. Eu quero todo mundo prestando atenção nessas duas imagens, tá bom? Observaram? E aqui embaixo diz assim: em qual das situações a pessoa está fazendo menos esforço? E por quê? E aí, vocês acham que esse rapaz ele está fazendo menos esforço nessa primeira ou nessa segunda? Que ele está colocando essas duas caixas dentro desses caminhões. Ele está fazendo menos esforço na primeira ou na segunda? E aí, o que é que vocês acham? Eu acho que ele está fazendo menos esforço, eu creio que vocês também tenham observado isso, é nessa segunda situação, né? Porque ele está usando o que? Ele está usando uma rampa para facilitar, né? Então, ao invés de ele vir com a caixa, colocar lá em cima, ele colocou ela pela rampa, né? Então, eu acho que ele, na segunda situação, é a que ele está fazendo menos esforço, né? E por aí a gente vai saber qual é o nosso conteúdo que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar hoje sobre plano inclinado e alavanca, na página 19, tá bom? Ó, podemos alterar o estado de movimento de um objeto se aplicarmos sobre ele uma força. Força é o que altera o estado de repouso ou movimento de um objeto, por exemplo. Lançar uma bola para o alto e empurrar uma cadeira, por exemplo, são ações que envolvem a aplicação de uma força, né? Se a gente vai jogar uma bola, a gente coloca aquela força, né? Se a gente vai mudar uma cadeira de lugar, levantar para outro lugar, a gente vai usar o quê? Vai usar a força, né? A gente tem que usar a força, né? Existem ferramentas que nos possibilitam executar certos movimentos usando menos força. Essas ferramentas são chamadas de quê? De máquinas simples e tornam o trabalho mais fácil. O martelo, a tesoura e a roda, eles são exemplos de máquinas simples, porque vão estar ajudando a gente, né? Vai estar tornando o nosso trabalho mais fácil e mais prático. Na segunda situação mostrada no início do capítulo, a pessoa usou uma rampa para colocar a caixa no caminhão, né? Como vocês viram lá na imagem. A rampa também é chamada de plano inclinado. Ela facilita o transporte de objetos ou pessoas que estão em diferentes alturas, pois aplica-se menos força. Observem a seguir outros exemplos de plano inclinado. Então, uma rampa é um exemplo de plano inclinado. O escorregador também é um exemplo de plano inclinado, tá bom? Agora, lá na página 18, observem aí a gangorra, a tesoura, o espremedor de limão e a pá que estão representados aí. Esses quatro objetos, eles funcionam por meio de alavancas, formadas por uma barra rígida, movida em torno de um ponto de apoio. Quando se move de um lado, aplica-se uma força para mover a carga do outro lado. Então, temos a força aplicada desse lado e a carga do outro, e no meio o ponto de apoio. Então, as alavancas, elas nos ajudam a elevar, a cortar e a também apertar objetos, a gente fazendo menos esforço, né? Na página 19 vem falando sobre as rampas. Quem aqui já viu uma rampa, né? Na escola, assim que a gente vai subir na entrada da escola, tem uma rampa, né? Para que essas rampas servem? Então, as rampas, elas são uns recursos muito importantes no deslocamento de pessoas com dificuldade de locomoção ou que utilizam cadeiras de rodas. Observe aí na página 19 algumas situações em que as rampas elas facilitam as vidas das pessoas. As rampas facilitam a vida das pessoas que usam cadeira de rodas.
Ó, observem aí essa primeira imagem. Já pensou se para subir nesse ônibus não tivesse essa rampa, como era que esse cadeirante ia subir, né? E tendo a rampa, não, tá facilitando a subida dele, né? Nessa segunda também, ele entrando em um prédio, se não tivesse essa rampa, como era que ele ia entrar, né? Agora vamos, na página 19, ler uma história em quadrinhos. Todo mundo coloca aí, tá bom? Leia as histórias em quadrinhos a seguir. Ela é sobre Luca, um personagem da turma da Mônica que usa cadeira de rodas. Então, quero todo mundo acompanhando essa história em quadrinhos, tá bom? Não quer que eu vá à escola com você, filho? Aí o filho diz, não precisa, mãe. Eu sempre fui à escola sozinho. Só porque mudamos de bairro, então ele caindo, né? Percebi como as calçadas são altas por aqui. Então, eu acho que ele morava num bairro, né? E lá ele ia para a escola sozinho. Acho que o bairro dele era todo organizado, tinha rampa, não tinha calçada alta, né? E nesse outro bairro que ele foi morar, ele não sabia, né? Que as calçadas eram altas, que não ia ter rampa para ele passar, né? Por isso que ele disse. Percebi como as calçadas são altas por aqui. Por quê? Porque ele estava em outro bairro e não estava adaptada ao uso de pessoas com cadeiras de roda, né? Aí diz aqui embaixo, a história em quadrinhos retrata uma parte do dia de Luca. Explique que dificuldade ele encontrou a caminho da escola. Então, qual foi a dificuldade que Luca encontrou ao caminho da escola, né? Ele encontrou o quê? Um desnível muito alto, né? Podem observar aí, ó, quando ele desceu a calçada, né? Ele perdeu o quê? Ele perdeu o controle da cadeira de rodas dele, porque era bem alto o batente, né? Para que Luca pudesse descer aí com segurança, deveria haver o quê? Deveria ter rampas na calçada, né? Mas aí não tinha. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão verificar nas ruas perto da casa de vocês se existem rampas e acesso às escadas e nos meios fios. E aí, por perto da casa de vocês existe. Se for uma pessoa que use cadeira de rodas, dá para ir tranquilo, passar aí na rua de vocês. Tá bom? E depois, vocês vão fazer a atividade de vocês, que está na página 20 e na página 21, tá bom? Então, só essas duas páginas, página 20 e página 21. Essa é a nossa atividade de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida quando estiver fazendo a atividade, pode me chamar que eu tô aqui para ajudar, viu? Tchau, tchau e até a próxima semana.